Pronto, irmãos, vamos ao momento do estudo da palavra de Deus e dar continuidade ao livro de Joel. Vamos abrir Joel. Hoje nós adentraremos ao capítulo 2. Iremos ler do verso 1 a 11. Joel capítulo 2, verso 1 a 11, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim corre. Eis trondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homem de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como um ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? Vamos orar, irmãos. Pai bendito e amado, diante de Ti, Senhor, estamos gratos por esse momento, onde também Te pedimos, ó Senhor, nesse momento em que nós iremos iniciar o estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, nos auxilie. Que o Senhor, Deus, por Tua bondade e graça, por Teu Santo Espírito, nos conduza em fidelidade a Ti, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ajude, nos auxilie, Senhor. Nos traga a compreensão, Senhor, o entendimento desse texto. Que tal verdade, Senhor, possa nos trazer um impacto, possa nos edificar, possa nos trazer avivamento, edificação, santificação, conformidade com Jesus Cristo. Que o Senhor Deus se agrade desse momento, Senhor, para falar ao nosso coração. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Porque como cristãos ao Senhor, o que nós necessitamos é exatamente o que nós queremos. Pois Tu sabes o que é melhor para nós. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Os Teus pensamentos são superiores aos nossos.
Tanto, Senhor, se agrade em abençoar o teu povo nesta manhã com a tua palavra, através da tua palavra, nos dando a graça de poder crescer um pouco mais no conhecimento de ti e da tua vontade para a nossa vida. Assim, Senhor, nos oramos ao Senhor e pedimos humildemente, sendo eu completamente consciente, Pai, da minha total dependência tua. Por isso oro e te peço humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso estudo: O grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. No capítulo 1, irmãos, nós vimos o profeta Joel exortar e chamar o povo a contemplar e despertar para a realidade na qual eles estavam sofrendo, na qual eles estavam vivendo. Vimos o profeta descrever a devastação causada pela disciplina de Deus em forma de praga de gafanhotos e de seca, de estiagem. É a maneira como Deus estava exercendo disciplina sobre o povo de Judá. Uma praga de gafanhoto que comeu tudo, uma seca que os bois, os animais estavam padecendo. Essa é a maneira como Deus estava exercendo disciplina sobre Judá. E à luz de tal situação, vimos o profeta chamando e orientando os sacerdotes a convocar e liderar um ajuntamento solene com todo o povo, a fim de expressarem arrependimento e humilhação diante de Deus. Todo o sofrimento que o povo estava passando era a manifestação presente e parcial do dia do Senhor, o qual servia de figura e advertência para o povo a respeito do grande e terrível dia do Senhor no futuro, que será a sua total e definitiva manifestação de juízo contra todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. É isso que a gente viu no capítulo 1, de maneira resumida. O profeta trazendo, chamando, convocando o povo a contemplar a sua situação, a considerá-la, a despertar, a acordar para a situação na qual eles estavam. E tudo isso era a manifestação da disciplina de Deus sobre o povo que estava em pecado. Disciplina essa, né? Era a manifestação do dia do Senhor, mas dia este que servia como advertência, como figura para um dia futuro. Um dia futuro que virá sobre o mundo, trazendo juízo e justiça sobre todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Então, o que eles estavam sofrendo era o dia do Senhor, só que de maneira parcial, momentânea, de maneira resumida ou reduzida, mas que servia como um alerta, como uma advertência que apontava para um dia futuro, que é o grande e terrível dia do Senhor que virá sobre toda a terra. E aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, se mantiveram em plena rebeldia contra Deus, o Criador, certamente serão os objetivos, serão os objetos da manifestação da sua grande ira em seu grande e terrível dia. É isso que a gente vimos no capítulo 1, o profeta ainda exortando, orientando, ensinando, mostrando, exortando os líderes, os sacerdotes a convocar um ajuntamento solene diante de Deus, no seu templo, para expressarem o seu arrependimento, a sua humilhação diante do Senhor, a fim de eles serem poupados, de serem completamente consumidos, tanto presentemente como também aqueles que estiverem vivos, né, no grande e terrível dia do Senhor, não serem objetos dessa grande ira que se manifestará sobre a humanidade ímpia, caída, rebelde. Agora, no capítulo 2, a partir do verso 1 em diante, o profeta faz o anúncio da devastação futura no advento do dia do Senhor. No capítulo 2, ele
Então, faz uma transição do dia do Senhor parcial, esse momento circunstancial que o povo de Deus estava vivendo devido aos seus pecados, né? Podemos chamar o dia do Senhor parcial, não é o último dia e final, né? Então, ele está fazendo essa transição do capítulo 1 para o capítulo 2, do dia do Senhor parcial para o dia do Senhor final, total, com o objetivo de despertar suas consciências adormecidas para a realidade de que aqueles que não se arrependerem e se converterem de seus maus caminhos terão o próprio Deus Todo-Poderoso por adversário no grande e terrível dia do Senhor, e que certamente não serão poupados. Então, imagine isso. É o objetivo dele no capítulo 2 aqui. No capítulo 1, ele fala dia do Senhor como um dia presente na vida dos judeus devido à disciplina de Deus sobre ele por conta do seu pecado. E agora no capítulo 2 ele está fazendo uma transição desse dia do Senhor presente, em forma de disciplina, para o dia do Senhor futuro, que será um dia do Senhor final, total, cabal. Aqueles que forem objetos do grande e terrível dia do Senhor em manifestação da ira de Deus, não haverá mais esperança. Está tudo perdido, acabado, terminado e consumado. Então ele está fazendo uma transição do dia do Senhor presente, essa disciplina parcial, momentânea, para o dia do Senhor futuro, que será final e total, a fim de despertar a consciência deles do adormecimento que eles estavam, que não estavam ainda percebendo devido à situação que eles ainda se encontravam, debaixo da disciplina de Deus e sofrendo tudo que eles estavam sofrendo. Então, a fim de despertar a consciência adormecida deles para a realidade que eles se encontravam, bem como também para a realidade de que aqueles que não se arrependerem, no advento do grande e terrível dia do Senhor futuro que ainda virá, certamente perecerão, certamente não serão poupados, certamente terão Deus por adversário. Imagina isso, irmão, você ter Deus por adversário. Qual a chance de você vencer? Zero. Você certamente não prevalecerá contra Deus. Com certeza não haverá ninguém, nem grandes nem pequenos, nem ricos nem pobres, nem poderosos e pessoas simples, que poderá prevalecer diante de Deus naquele grande e terrível dia, quando ele manifestará sua ira contra toda impiedade e homens ímpios, que se mantiveram a vida toda em rebelião contra ele. Certamente não serão poupados. Então esse é o objetivo do capítulo 2. Despertá-los para a realidade de que se não se arrependerem, não se converterem dos seus maus caminhos, terão o próprio Deus por adversário naquele grande e terrível. Ninguém será poupado, seja judeu ou gentil. Seja judeu, né, que se vangloriam de serem descendentes natural de Abraão, mas que ainda assim também não serão poupados se não se converterem dos seus maus caminhos. Então, dividirei esse texto do 1 a 11 em duas partes. A primeira parte, vai do versículo 1 a 3, onde o profeta anuncia a vinda do grande e terrível dia do Senhor, aponta algumas características e consequências. Basicamente, essa capítulo 2, de 1 a 11, ele vai estar descrevendo, anunciando e descrevendo, dando características, apontando consequências desse grande e dia do Senhor, com o objetivo de despertá-los do sono, que pareciam mais que estavam como bêbados, não se apercebendo a condição na qual se encontravam, por conta dos seus próprios pecados. Então é como se o profeta aqui agora, a partir do versículo 2, a partir do capítulo 2, do verso 1 em diante, ele estivesse dando uma palavra de, não apenas para despertá-lo, mas também para, uma palavra de ameaça, de advertência.
Sabe quando uma pessoa está em determinadas situações e a gente aponta para um evento futuro que ainda vai acontecer a fim de alertá-la? Você está assim, não está? Quando chegar tal dia, se você não mudar, isso vai acontecer, rapaz. Você pensa que vai ficar ser poupado? Você pensa que vai ser desguardado? Não, se você continuar desse mesmo jeito, nessa mesma vida, quando esse tal dia chegar, certamente vocês não serão poupados, não. E eu vou descrever aqui para vocês como será esse dia. As suas características. Para que fique claro na mente de vocês, na consciência de vocês, de que certamente vocês não serão poupados. De que esse dia causará terror, pavor, medo naqueles que serão objetos de tal ira. Vocês hoje se encontram exatamente nessa situação. Se hoje fosse este dia, vocês certamente não seriam poupados. Então, quanto antes se arrependam, mudem, se convertam dos seus maus caminhos. Se reconciliem com o Senhor. É isso que o profeta está fazendo aqui no capítulo 2, versículo 1 a 11, que nós iremos ver então. Versículo 1 a 3, irmãos, o anúncio da vida do grande e terrível dia do Senhor, com as características e suas consequências. É basicamente isso que ele vai fazer ao longo de todo o texto. Então ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: tocai a trombeta em Sião e da voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Irmãos, o profeta ordena o toque da trombeta. Tocai a trombeta em Sião e da voz de rebate. Voz de rebate é brado de guerra, grito de alarme da batalha. A trombeta, irmãos, era feita de chifre de carneiro. O toque dela, por uma sentinela do alto de uma torre de vigia, indicava perigo. Era o anúncio para toda a cidade que um adversário está vindo em guerra contra ela. Então, o profeta diz que todos os moradores da terra devem ficar perturbados. A ideia dessa palavra aqui, perturbado, é de tremer, estremecer, e traz a conotação de medo, pavor, alguém que fica agitado, inquieto, por saber que é alvo de investida de um adversário que é poderosíssimo. E aqui no texto, quem é esse poderosíssimo que virá para exercer juízo contra todos aqueles que não se renderem ao seu senhorio? Quem é? O próprio Deus. O próprio Deus é esse poderosíssimo. É para alertar a vinda do grande, poderoso e terrível Deus que o profeta dá ordem para que as trombetas sejam soadas. Toquem a trombeta em Sião. Levantem voz de rebate. Porque aí as portas vem um grande rei contra vocês. Vem um grande Senhor. E este é o Deus Todo-Poderoso. Então o profeta aqui está dizendo que quem é o adversário de Judá aqui? O próprio Deus está como adversário dele. Porque eles estão em plena rebeldia e desobediência a Deus. E é o próprio Deus que virá naquele grande e terrível dia como adversário de todos aqueles que não se arrependerem e não se converterem dos seus maus caminhos. O próprio Deus. Essa, irmãos, é a razão para que os moradores da terra tenham que tremer e estremecer, ficar agitado e extremamente preocupado. Não é porque quem vem contra eles é um rei falível, é um senhor fraco, mas porque é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que vem como seus adversários. Por isso a razão do profeta é dizer: tremam, estremeçam, fiquem agitados e extremamente preocupados, porque aquele que vem como adversário de vocês, ele é o Todo-Poderoso Deus.
Vocês não terão chance contra eles. E há razões mais do que suficientes para que vocês tremam, estremeçam, fiquem agitados, preocupados, batam os joelhos um no outro. Irmãos, quem vem pedir contas é o Senhor, que jamais perdeu ou perderá uma batalha. Quem ter o Senhor, Deus Todo-Poderoso por adversário, é certo que será destruído. É certo que não prevalecerá. Então o profeta, aqui nesse verso 1, está anunciando a vinda do dia do Senhor, bem como também deixando claro que o adversário de todo aquele povo de duro de coração é o próprio Deus, contra quem ninguém jamais poderá prevalecer. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu ou perderá uma batalha. Então o profeta está dizendo: toquem a trombeta. Em outras palavras, anunciem desde o monte de que está vendo um grande reino aí contra vocês. Um grande rei, um grande Senhor. Toquem a trombeta para que todos fiquem de alerta do iminente perigo que vocês estão correndo. Do iminente ataque repentino e poderoso que ninguém jamais suportou ou suportará, que está vindo contra vocês. É o próprio Deus e seu exército. Meus irmãos, há um dia que está se aproximando. Isso aqui se cumprirá. Isso aqui acontecerá. O grande, poderoso e terrível Deus virá para julgar as nações. Virá para julgar cada um de nós. E é certo que se nós formos pegos em tal situação, em condição de rebeldia, de rebelião, de impiedade contra este Deus, certamente, irmãos, pereceremos. Se nós não nos convertemos verdadeiramente dos nossos maus caminhos, se nós não nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados, se nós não nos reconciliemos verdadeiramente com esse grande e terrível Deus, é certo que ele virá como nosso adversário. Ele virá para vingar-se dos seus inimigos, para destruí-los debaixo da sua potente mão. A figura que Apocalipse usa é de alguém pisando um lagar, não é isso? Filho do homem, Jesus Cristo, pisando o lagar do furor da sua ira. E qual é a ideia? Cristo é este homem que está dentro de um lagar. O lagar é como se fosse um tanque, onde era colocado as uvas, e ali o homem ia pisando com seus pés aquelas uvas, até todo o caldo e o suco escorrer para fazer vinhos e outras coisas. Então essa é a figura de quê? As uvas são os inimigos. O homem que está pisando, cujo debaixo dos pés as uvas estão sendo esmagadas, são os seus inimigos. É Cristo que está pisando as uvas. E é isso que acontecerá nesse grande e terrível dia. Deus Todo-Poderoso virá com poder e glória para julgar as nações, aqueles que forem achados em rebeldia, em incredulidade, serão uma dessas uvas debaixo dos seus pés que serão esmagadas. Esse dia há de chegar, meus irmãos. E repito, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não se converterem dos seus maus caminhos, terão o Senhor Deus Todo-Poderoso por adversário. Irmã, socorro.
Não, é o exército do Senhor. É uma descrição do exército do Senhor, as características dele, né? Aqui está apontando para um exército preparado, disciplinado, organizado. Aham. Sim, não. Aqui é uma descrição do exército do Senhor. Exato. O exército do Senhor. Para exercer juízo. A gente vai chegar lá nesse verso também. Então, irmão, agora o profeta passa a descrever características e consequências do dia do Senhor a partir do versículo 2. Ele diz: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. A linguagem aqui, irmãos, usada para descrever a chegada do dia do Senhor, corresponde à mesma usada para descrever as manifestações de Deus no passado. Como, por exemplo, em Deuteronômio 4. A mesma linguagem para descrever as manifestações de Deus no passado. Deuteronômio 4, versículo 11, diz assim: então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Aqui é Moisés exortando o povo à obediência, relembrando aquele dia em que ele testemunhara a manifestação de Deus no Monte Sinai. Houve manifestações de trevas, havia trevas, nuvens e escuridão. No capítulo 5 ainda também de Deuteronômio, verso 22 e 23 também traz uma linguagem parecida. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. Salmo 97, versículo 2 também vai deixar claro, né, essas linguagens: escuridão, trevas, densas nuvens. Então, essa linguagem usada por ele aqui no versículo 2, na primeira parte, corresponde exatamente às mesmas que era para descrever as manifestações de Deus no passado. De modo semelhante, irmãos, será caracterizado a manifestação do dia do Senhor. Esse tipo de manifestação do dia do Senhor, onde haverá, né, tipo uma escuridão, trevas, densas nuvens, era a maneira que ele se manifestou lá na antiga aliança. Também nesse grande e terrível dia também haverá essas características. Isso é anunciado pelos profetas. Por exemplo, Amós. Só é o próximo livro aí, né? Joel, Amós, capítulo 5, versículo 18 a 20. Diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Veja como ele descreve como será o dia do Senhor. Por que vocês desejam o dia do Senhor? Aqui também é uma situação de rebelião do povo, né? Esse dia será o pior para vocês. Será como alguém que está fugindo do leão e se encontra com o urso. Será alguém que encosta a mão na parede e será picado por uma serpente, né? Não escaparão, vocês não serão poupados, não. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, senão claridade? Então veja que são características que eram anunciadas também pelos próprios profetas. Sofonias também tem uma mesma linguagem, mais para frente um pouquinho, irmãos. Depois de Abacuque. Capítulo 1, versículo 14 a 18, também tem uma linguagem parecida. Diz assim, ó: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. A mesma linguagem lá de Joel. Dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra torres altas.
Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Veja a descrição desse texto. É um dia de grande pavor, um dia terrível. Por isso que esse dia é descrito na Escritura aqui como o grande e terrível dia do Senhor. Então a gente vê os profetas aí usando essa mesma linguagem, né, que aponta para características que acontecerá nesse grande e terrível dia, como foi manifestado Deus antigamente. Também, irmão, é confirmado pelos evangelhos. Por exemplo, Mateus capítulo 24, né, o sermão profético de Jesus, que fala exatamente sobre a vinda do Senhor, os últimos dias. Então, Mateus 24, versículo 29, também traz a ideia, né, que este dia terá essas características. Olha, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que dias? Aqui é o dia daquele que é chamado da grande tribulação, né? Grande tribulação, certo? Então, logo após esses dias, o que é que vai acontecer? Olha aí, ó. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Exatamente esse mesmo dia haverá essas manifestações, de maneira que até mesmo o cosmo, sol, lua, estrela, céus, tudo será abalado. Também será o poder da manifestação no dia do Senhor, da sua presença, do seu poder, da sua glória. Também, irmãos, isso é confirmado pelas cartas, né? Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 9, Paulo fala de que é por Cristo que nós somos salvos do dia da ira. Veja aí, Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Exatamente, Paulo está apontando para esse grande e terrível dia onde Deus vem pedir contas, dia de julgamento. 2 Tessalonicenses também fala isso. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 a 10, olha o que diz. Sobre os inimigos de Deus e do seu povo, veja. De fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam. Falando aqui daqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que fazem mal ao povo de Deus, aqueles que são maus contra o povo de Deus. Aqueles que são contra o povo de Deus é contra o próprio Deus. Aqueles que são inimigos do povo de Deus é inimigo do próprio Deus. Paulo está falando sobre isso. Eles assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, esse versículo aqui traz a ideia do que é o exército do Senhor, né? Virá anjos com Deus, quando ele manifestar a sua ira, nesse grande e terrível dia. Veja o versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então aqui vejo também descrições desse grande e terrível dia que acontecerá. Né? O que será esse dia? O dia da ira. É o dia da vingança de Deus. Ele vem para se vingar de todos aqueles que não conhecem a Deus e que não obedeceram ao Evangelho de Jesus Cristo. E quem são esses? Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se converteram dos seus maus caminhos, aquele que se manteve em toda a sua vida em rebelião contra Deus.
Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27, também nos traz uma luz. Ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele está falando aqui dos apóstolos, daqueles que conheceram, daqueles que tiveram uma experiência, daqueles que se envolveram e de repente agora apostataram. Ele diz: se vivermos deliberadamente em pecado. Veja só, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que é que resta então? Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então veja, aqueles que se encontram nessa condição de rebelião contra Deus é considerado como sendo adversário de Deus. E Deus há de vingar-se deles. Serão consumidos debaixo da sua ira, da sua vingança. Porque não o conheceram, porque não se renderam ao seu senhorio. E continuaram em completa e perfeita e total desobediência contra ele. A ideia de escuridade, densas trevas, nuvem e negridão é que esse dia causará medo, pavor, desespero naqueles contra quem Deus virá para se vingar. Será um dia assustador para aqueles que se mantiverem em rebelião contra Deus. Um dia assustador. O Apocalipse vai dizer que os poderosos, o que é que ele diz? Montes cair sobre nós para que esconda daquele que está vindo com poder e grande glória. Os poderosos entrarão em cavernas, buscarão se esconder. Tamanha é o medo, o pavor, o desespero que estarão nesse grande e terrível dia diante de Deus. Para você que será objeto desta ira, certamente será um dia de escuridade para você. Será um dia de negridão, um dia de densas trevas. Em cujas características de escuridade, de densas trevas, de negridão, você permanecerá para toda a eternidade no inferno. Completa ausência de luz do Senhor. Esse dia está se aproximando, meu jovem. Esse dia está se aproximando, minha senhora, meu senhor. Ele continua então ainda no versículo 2. Vamos correr, porque senão... Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele, pelos anos diante, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aí, irmãos, por um povo grande e poderoso, o profeta está se referindo ao exército do Senhor, vindo para executar juízo sobre o povo. A figura que ele usa é a luz do sol no amanhecer, que vai vindo e cobre até mesmo os mais altos montes. Quando eles aí no comecinho, né? Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Ele está usando a figura aqui do sol. No amanhecer, né? O sol, quando vai nascendo, a luz dele vai cobrindo o quê? Até mesmo as mais altas montanhas. Ninguém pode escapar disso, da luz do sol. Assim também será esse povo grande e poderoso. Assim se difunde, né? A palavra difundir aí é espalhar, estender sobre todos. Não tem como escapar. Então, o que o profeta está dizendo, irmãos, é que o exército do Senhor virá executar juízo. Ninguém poderá escapar.
Assim como ninguém pode escapar da luz do sol, nem mesmo as mais altas montanhas, quando vai nascendo, quando vai surgindo, assim também ninguém poderá escapar desse grande e poderoso povo, exército do Senhor. Cobrirá todos, alcançará a todos, atingirá a todos. Quando ele vier para executar o juízo do Senhor, ninguém poderá escapar. Como nem mesmo os mais altos montes não podem escapar da luz do sol em seu amanhecer, assim também ninguém escapará quando o exército do Senhor vier para executar juízo. Ninguém escapará. Vamos adiantar. Versículo 3, o profeta fala do poder da destruição do Senhor. 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Então, veja que linguagem ele usa. O Senhor, irmãos, por meio do seu exército, causará grande assolação sobre a terra. O profeta usa de um contraste entre o jardim do Éden e um deserto assolado, para pintar diante dos olhos dos seus ouvintes o poder destruidor do Senhor, quando virá para se vingar dos seus inimigos no seu grande e terrível dia. Então, olha a figura que ele usa: o jardim do Éden e um deserto assolado, a fim de praticamente pintar um quadro diante dos olhos dos seus ouvintes. Isso também serve para nós aqui, do poder da destruição de Deus. Imagina um jardim belo, como era o jardim do Éden, cheio de vida, cheio de verdor, cheio de frescor, cheio de animais, cheio de fôlego, de beleza, de exuberância. Agora imagine esse mesmo Éden, desolado como um deserto. Exatamente o que Deus fará neste mundo quando ele vir para julgar. Para ele executar juízo sobre este mundo. Este mundo está aqui cheio de vida, não é? Cheio de belezas. Mas quando ele vier, a destruição será tal que será comparada a este mundo como um deserto assolado. Não haverá vida, só seca. Pedro vai dizer que esse mundo que agora está reservado para fogo, não é isso? Segundo de Pedro, capítulo 3. Antes foi destruído com água, lá no dilúvio. Deus executou o juízo sobre esta terra, sobre a humanidade com água. Mas em 2 de Pedro, capítulo 3, ele vai dizer que agora essa terra está reservada para o fogo. Imagina então um jardim belo, bonito, cheio de vida, ser consumido como fogo. E essa terra ficará deserta no dia grande e terrível do Senhor. Irmãos, todos aqueles que não se arrependeram e não se converteram dos seus maus caminhos, terão o Senhor Deus Todo-Poderoso por adversário em seu grande e terrível dia. Preste atenção, não importa quem você seja. Não importa qual seja o seu pedigree. De qual família você faça parte. De quão grande seja o seu nome, seu patrimônio, suas riquezas, a sua influência. Você derreterá diante de Deus como cera derrete diante do fogo. Não tem como escapar. Não tem como vencê-lo. Portanto, não é muito melhor, irmãos, nós entregarmos os pontos? Não é muito melhor agora, irmãos, nós jogarmos a toalha branca, nos rendendo ao senhorio dele? E reconhecendo o seu grande amor, sua bondade, sua graça, sua misericórdia, de ter enviado e providenciado um sacrifício que nos dá o poder e a garantia de sermos então poupados desse grande e terrível dia. Basta tão somente nos confiarmos nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor, em sua pessoa, em sua obra, e recebê-lo pela fé. Então, como diz Paulo,
seremos salvos da ira através do seu sangue derramado por nós. Caso contrário, se você se mantiver em rebeldia contra ele, em plena desobediência e rebelião, fique certo. Não importa quem você seja, você irá derreter diante de Deus. Você será consumido debaixo da sua ira. Você não prevalecerá de maneira nenhuma. Então se renda, se entregue completamente a Ele o quanto antes. Se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos o quanto antes. A partir do versículos 4, irmãos, então, o profeta passa a dar descrições, né, do exército do Senhor, apontar algumas características e mostrar a eficácia de sua destruição. Versículo 4. Veja que até do 4 ao 7, vai aparecer sempre a palavra como. Exatamente uma expressão que é usada para fazer uma comparação, né? Está comparando, está mostrando em figuras como será, em semelhança. Então veja, versículo 4 ele começa dizendo: a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Devorar aí é queimar, não é? E restolho é palha. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Irmãos, a ideia aqui é que eles causam medo, pavor. Eles transmitem para os seus inimigos a sensação de serem pessoas fáceis, serem presas fáceis, como de fato são. É por isso que o profeta vai dizer no versículo 6, né? Os povos tremem diante dele. Os rostos dos povos empalidecem. Não tem como uma pessoa leva um susto muito grande, né? Rapaz, eu fiquei branco. Pálido. O susto foi tão grande. Exatamente diante do exército do Senhor aqui. Os povos, quando virão, ficarão pálidos, aterrorizados, trêmulos. Por quê? Porque quando ele vir em seu grande poder e glória, qual é a sensação que trará? De sermos presas fáceis. Imagine um gatinho diante de um leão. A sensação que dá o quê? De insuficiência, capacidade de sermos presas fáceis, de que estamos acabados e arruinados. Estamos perdidos. Não há esperança. Como de fato, irmãos, são os homens diante de Deus. São isso. São presas fáceis. E há razão mais do que suficiente para terem medo, para terem pavor, para ter essa sensação de presas fáceis. Versículo 7. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. A palavra aí, arremetem, irmãos, é cair, referindo à morte violenta, ou seja, nenhum ataque contra eles prevalecerão. Quando o texto diz aí, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, é exatamente isso. Que nenhuma lança ou que nenhum ataque contra eles irão prevalecer. Eles não caem diante disso. Eles não poderão ser abatidos, derrubados, impedidos de exercer e de executar o juízo de Deus. Não há ninguém que poderá prevalecer contra ele.
assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Então, do verso 7 a 9 aí, a ideia, irmãos, é trazer algumas características deles. Então aqui o profeta está dizendo que o exército do Senhor, eles são rápidos, eles são habilidosos, eles são disciplinados, eles estão em ordens, prontos para a batalha, eles são organizados, ele virá repentinos como ladrão, eles são bem-sucedidos e eficazes em suas investidas. Então essas são as características que o profeta está apontando, né? O exército do Senhor como sendo um exército completamente pronto, preparado, habilidosos, disciplinados, organizados e eficazes nas ordens que o Senhor Deus dá para eles executarem. Eficazes em suas investidas. Versículo 10. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Aqui o profeta, irmão, fala da magnitude da manifestação do Deus Todo-Poderoso no seu grande e terrível dia. De maneira que todo o cosmo, terra, céus, sol, lua, estrelas e mares serão afetados. Tamanha será a magnitude da manifestação do Deus Todo-Poderoso no seu grande e terrível dia. Toda a estrutura do cosmos será afetada, será abalada, será atingida pelo poder do grande e poderoso Deus. Versículo 11. Então concluímos. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. E esse exército está sendo descrito aqui. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? 3 palavras destaco aqui. O dia do Senhor, ele é grande, ele é terrível e ele é insuportável. Como diz aí no finalzinho, quem poderá suportar? Esse dia é um dia grande. Esse dia é um dia terrível. Esse dia é um dia insuportável para os inimigos de Deus, para os seus adversários. Então, irmãos, toda essa descrição do dia do Senhor, do seu exército, da sua eficácia, das suas características, do seu poder de destruição, está sendo anunciada a estes que estavam debaixo da rebelião, estavam em rebelião e debaixo da disciplina de Deus, e já sofrendo na pele de maneira temporária e parcial. Uma degustação, se assim podemos dizer, do dia do Senhor no tempo presente na vida deles. E Deus manifestou isso através de uma praga de gafanhotos, que trouxe grande destruição para eles. Através de uma seca, através de fogo queimando o resto do pasto no deserto. Que servia como uma figura, um tipo que apontava para a realidade futura que virá. Na manifestação do Deus Todo-Poderoso no seu grande, terrível e insuportável dia, para todos aqueles que não se arrependerem e não se converterem dos seus maus caminhos. Com que objetivo? Despertar a consciência adormecida destes que estavam sofrendo tais coisas e não estavam se apercebendo. De que o que eles estavam sofrendo era exatamente causado pelos seus próprios pecados, em rebelião contra Deus. Exatamente isso que o profeta aqui está fazendo. E serve exatamente para nós nesta manhã, irmãos. Irmãos, se nós nos mantivermos em rebelião contra Deus,
se nós nos mantivermos em rebeldia contra Ele, em plena desobediência, em vivermos, como diz o autor aos Hebreus, em deliberadamente no pecado. Tudo que nos resta, irmãos, é uma horrenda expectação de juízo da parte de Deus. E de fogo vingador que está prestes a consumir os seus adversários. Espero que hoje, eu, você, nós, não estejamos na condição de adversário de Deus. E se estivermos, façamos o que é preciso fazer. Nos arrependamos. Nos convertamos dos nossos maus caminhos. Nos reconciliemos com Deus através do seu bendito Filho Jesus Cristo, que por tanto Ele nos amar, Ele o enviou para que através do seu sangue pudéssemos ser salvos da ira, do juízo e do grande e terrível dia do Senhor. Que o grande e terrível dia do Senhor, irmãos, não seja para nós de fato terrível e insuportável, mas que seja dia de alegria, de gozo e de regozijo no nosso Deus por meio de Cristo. Porque isso será para os salvos o dia do Senhor. De alegria, de gozo, de luz, de esplendor, de glória, de gozo e de felicidade. Mas de escuridão, de densas trevas, de negritude para aqueles que são os adversários de Deus. De dor, de lamento, de tristeza, de tremor, de medo, de pavor, de angústia, de sofrimento, de desespero. E com razão. Porque este dia é grande, ele é terrível e ele é insuportável. O que será para ti este dia? Alegria ou tristeza? Gozo ou angústia? Luz ou trevas? Devemos pensar nisso, vamos meditar. Porque este é o grande, terrível e insuportável dia do Senhor. Amém.